Oi, meu povo, amamente por aqui. Bom dia! Gente, eu amei esse filtro. Eu coloquei ele porque eu estou com a cara inchada, que estava chorando, orando e chorando, aleluia, de gratidão a Deus. Então, vocês não são obrigados a me verem com a cara inchada de chorar, né? Então, a gente coloca um filtrozinho para realçar a nossa beleza. Vamos ver o Salmo 11, Salmo de Davi. Preparemos-nos para o Salmo de Davi. Vamos morrer junto com Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então, o que o Senhor nos fala, ou melhor, o que Davi nos fala, nesse salmo, em que o Espírito Santo pode falar conosco, né? A justiça do Senhor é para aqueles que são rebeldes, né? Aqueles que estão fora de quem é Deus, né? Ou do caráter de Deus. Então, a justiça não é um juízo, mas a justiça de Deus é para todos. E ele põe à prova os justos e os injustos, os ímpios e os retos de coração. Então, tudo aquilo que sobrevém a nós todos, né, é uma prova do próprio Deus para testar os nossos corações. Deus, ele não nos coloca em dúvida, mas ele faz testes conosco sim. Alguns que falam que não, que Deus não faz teste, que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Mas, se nós somos como o ouro, e o ouro, para saber se ele é puro, ele passa pelo fogo. Porque que o próprio Deus, o fogo consumidor de Deus, ele não nos prova para saber onde está no nosso coração. E no próprio Davi, ele mostra, né, durante todos os salmos e toda a história dele, que ele foi provado. Quantas vezes Deus colocou ele à prova? Não para trazer dúvida ou tentação, porque Deus não tenta ninguém, mas ele coloca à prova o nosso coração. Onde está o nosso coração? Então, aquilo que de ruim que sobrevém a você, sobrevém a todos. Vou dar um exemplo. Caiu uma tempestade aqui em Salvador. E aí a tempestade é para todo mundo. Aqueles que estão em Deus terão uma reação diante da tempestade. Aqueles que não estão, e eu falo isso com muita humildade, no sentido de, não estão com Deus ser crente ou não ser crente, ser cristão ou não ser cristão. São aqueles que identificam em Deus um poder tão sobrenatural que glorifica Ele por causa da tempestade. Entende? Então, na tempestade, e todos os desdobramentos que uma tempestade pode trazer, né? Aqueles que são retos de coração, aqueles que conhecem a Deus, verdadeiramente terão um posicionamento. Aqueles que não o conhecem, que não têm o seu coração reto, terão outro posicionamento. Entende? Então, assim, é nisso que o Senhor prova aonde está o nosso coração. Entendeu? Porque numa tempestade, uma árvore pode cair em cima de um carro. E aí, que tipo de reação você vai ter? Aqueles que confiam em Deus dirão, Senhor, por que tu permitiste? Mas permitindo o Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aprenda? Aqueles que não conhecem, blasfemarão e não verão Deus. Entende? Então, o Salmo de hoje é para nós refletirmos sobre isso. Diante dos testes de Deus, como é revelado no nosso coração? Será que o nosso coração está verdadeiramente em Deus? Será que nós confiamos em Deus ao ponto de, ainda que venha situações desastrosas,
ainda assim nós iremos permanecer nele, perdão. Vamos remoer essa palavra, né? Entender que existe sim pessoas ruins, pessoas más, pessoas que querem de fato o seu mal. E entender que, ainda que existam essas pessoas, nós temos um Deus que nos guarda e nos defende. E se nós formos retos de coração para com Ele, nós sempre, sempre escaparemos das mãos desses perversos. Tá? A não ser que exista um propósito, e aí é outro departamento. Mas Deus é aquele que defende os inocentes. Tá bom? Fiquemos com essa palavra de hoje. Deus abençoe o seu dia. Que busquemos ser retos, né, de coração, de pensamento. Que possamos amar a Deus em espírito, em verdade, como assim Ele deseja. Porque Deus está buscando adoradores. Ele não está buscando religiosos. Deus, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E como é adorar Deus em espírito e em verdade? É contemplar a sua face, o seu caráter e desejar ser parecido com Ele em espírito, através do Espírito de Deus e em verdade, com a nossa alma, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E com isso, atribuído a isso, o nosso corpo produzirá as obras de quem é Deus, as obras do caráter de Deus. Tá bom? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe poderosamente.